Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Dominical com o professor Lucas. Inicialmente, pedindo desculpa pelo último domingo, qual não houve aula da Escola Dominical. Infelizmente, eu tive um problema de questão pessoal, minha avó acabou sendo internada na UTI do São Lucas, por isso que, infelizmente, eu não pude gravá-los. E peço que você esteja orando por ela. Graças a Deus, ela já saiu da UTI, ela na segunda para terça foi para o quarto, né? Mas espero que você esteja orando por ela, né? Para que em nome de Jesus ela possa se recuperar e voltar para a casa dos meus pais. Bom, hoje vai ser uma aula especial. Domingo passado foi o dia da Bíblia e por isso eu acabei sendo motivado a fazer uma aula em homenagem, né? Relembrando a importância da Bíblia. Então, eu preparei uma aula para vocês especial, trazendo para você a historicidade do cânone cristão. Então, eu vou fazer uma aula em duas partes, né, onde a primeira parte eu vou estar tratando do cânone, da formação do cânone do Antigo Testamento, e na segunda parte eu vou estar falando do Novo Testamento. Tá? Então, é muito importante saber dessa historicidade, como que foi feito o cânone, né, tanto no Antigo quanto no Novo, que isso só reforça a nossa fé, né, e na nossa crença, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o Antigo Testamento, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender, o Antigo não está em contradição ao Novo. Ainda que o Novo revela o Antigo, né, os dois estão em consonância. Qual consonância? Que Cristo veio em nosso lugar para morrer e pagar os nossos pecados. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Por ele foram feitas todas as coisas, né? Então, o novo e o antigo se completam, se conectam, né? Na revelação que é contínua e que finaliza-se no Novo Testamento. Então, há um diálogo entre os dois. Eu não quero aprofundar muito isso, né? Vocês têm, dentro do Sermão do Monte, a gente analisou bastante isso, né? No primeiro eixo da análise do discurso de Jesus. Se você não acabou vendo, dá uma olhada lá na playlist da Escola Dominical, que a gente fez a análise dos 5 sermões do livro de Mateus. A gente fala muito sobre essa ligação entre o Novo e o Velho. Mas a ideia básica é que Deus é um Deus único, criador de todas as coisas, e que por meio de Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Então o Antigo aponta para Cristo e o Novo é a revelação daquilo que o Antigo estava apontando. Por isso que os dois dialogam e se conectam, tá? Então é uma coisa só. Da onde vem então a palavra cânon ou cânone? Vem da palavra caná, que significa régua, régua, reta, ou seja, é uma medida aonde a revelação começa e aonde a revelação termina. Então, por isso que vem a palavra cânone, porque ela é uma reta, ela é uma regra onde a revelação começa e aonde a revelação termina. E essa lista, como ela é obviamente dirigida pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, ela é inalterável. E elas apontam para os caminhos de vida, eternidade e fé. Por isso que não dá para atualizar isso, porque ela é uma régua inalterável, porque ela aponta para o caminho de vida e eternidade. Tá? E a primeira tentativa de se promover um cânone vai ser 300 anos antes de Cristo, quando os hebreus vão ter a primeira estrutura de um cânone, que seria o Pentateuco, que seria os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, esses escritos vão sendo complementados com os profetas, né? Os escritos e as narrativas, né? Então você vai ter os profetas, os escritos e as narrativas que completam
o cânon do Antigo Testamento, que vai vir na segunda porção, que vai ser feito no Concílio de Jamna, entre 100 e 90 anos antes de Cristo. Esse concílio foi feito por causa que a comunidade judaica, com medo de um judaísmo helênico e de um judaísmo muito apocalíptico, né, que estava nesse século que antecedia o primeiro século, né, que esse sincretismo ele começa um século antes, né, e que se torna muito forte, vai de um século antes de Cristo a um século depois de Cristo, né? Então, por causa desse helenismo e por causa com o helenismo, o sincretismo e a questão desse sentimento apocalíptico, você via muito isso forte na comunidade de Qumran, por exemplo, foi necessário para os judeus, então, definir o que seria o cânon. Daí eles fazerem o concílio de Jamna, onde foi feito no sul de Jope. Lá eles definiram os 39, aquilo que a gente chama de 39 livros, para eles eram 22, né, mas esses 22 abarcam o que hoje nós usamos como 39. Eles acabaram discutindo o cânon do Antigo Testamento. As principais discussões foram entre Eclesiastes e Cânticos, sobre se realmente qual é a questão teológica desses dois textos, né, e a questão da autoria, né, que é os pontos principais, né. E quem encabeçou esse concílio foi tanto o Rabino Gamaliel II como o Rabino Akiba, que foi o chefe do conselho do concílio. Outros historiadores vão dizer que esse concílio de Jamna, ainda que ele ocorreu, ele não teria a autoridade para definir o cânone. Então, muitos historiadores apontam o cânone como a gente tem hoje, não pelo concílio de Jamna, mas pelas evidências históricas de um cânone já sendo utilizado na época de Jesus, do primeiro século. Então, muitos utilizam a evidência da tradição rabínica e a evidência da realidade histórica para apontar o cânone do que o concílio de Jamna, porque, na verdade, o concílio vai ratificar algo que já era praticado antes do concílio, e, segundo o concílio, não teria essa autoridade para isso. Então, muitos historiadores eles não gostam de usar o concílio de Jamna como o definidor do cânone do Antigo Testamento, mas sim as evidências históricas que eram praticados num século antes de Jesus ou no século de Jesus. E a principal documentação disso é o que você está vendo aqui na imagem, que são os pergaminhos das cavernas de Qumran, né, as 11 cavernas de Qumran, onde você vai ter os pergaminhos que vão ter todos os livros do Antigo Testamento, um século antes de Cristo até um século depois. Então lá vão abarcar praticamente todos os livros. Então isso evidencia que não eram textos que foram criados do nada, mas que já tinham uma prática usual. Outro elemento histórico que isso aponta vai ser a patrística cristã do século II, que vai citar o cânone hebraico como o cânone que a gente tem hoje. Como eu disse, para os hebreus eram 22 livros, mas esses 22 livros abarcam o que hoje nós falamos de 39. Como assim, Lucas, 22, 39? Por exemplo, você tinha Crônicas como um livro só, você tinha Reis e Samuel como um livro só, você tinha Esdras e Neemias como um livro só. Tá? Então, por isso que são 22, mas na verdade abarcavam 39. Tá? Mas você já vê o bispo Melito de Sardes indicando essa historicidade que a gente vê também nas cavernas de Qumran. Isso está em sintonia não só com documentos cristãos da patrística, mas judeus do primeiro século, como, por exemplo, a tradição rabínica na lista de Talmud e Joséfo, tanto o Talmud, ou seja, que é a tradição rabínica, como Joséfo, quando eles vão indicar
o cânone do Antigo Testamento, eles vão indicar os mesmos livros citados por Bispo Melito de Sardes, ou seja, demonstrando que essa canonicidade existia antes do concílio. O concílio apenas ratificou algo que era padrão no século de Jesus. Tá? Isso vai estar em concordância com a igreja, com a patrística mais tardia do século IV, aonde o bispo Cerílio e Anastácio de Jerusalém vão ratificar o Antigo Testamento como esses 22 livros. Tá? Aí você vai me perguntar, mas Lucas, mas então por que quando você tem a primeira versão da Bíblia cristã no século IV, né, com o Concílio de Cartago, e lá na tradução de Jerônimo na Vulgata, você não tem 22 livros, ou 39 livros. Você tem mais. Por quê? Por causa de alguns elementos, por causa da tradição ocidental da Igreja Católica. O que acontece? O cânone hebreu tinha esses 22 que referiam-se a 39 textos, mas você tinha uma tradução helênica da Septuaginta. O que é a tradução da Septuaginta? A Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica, os textos bíblicos hebraicos, para o grego. E na Septuaginta há textos a mais do que o cânone do Antigo Testamento. E muitos bispos da Igreja Ocidental não tinham contato nem com a cultura judaica e nem com a língua hebraica, mas sim com o grego. Então era comum para eles, desde sempre, ler o Antigo Testamento na Septuaginta. Por isso que já Orígenes, no século II, já usando a Septuaginta grega, acaba acrescentando, entre aspas, os livros que a gente chama de apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros que não foram inspirados por Deus. São livros históricos importantes, judaicos, como Macabeus 1, Macabeus 2, Judite, entre outros, mas eles não são inspirados pelo Espírito Santo, eles são só apenas livros históricos. Então, a Septuaginta tinha esses textos. E o Orígenes foi o primeiro a utilizar ele mais claramente dentro das reuniões e das suas pregações. Isso acontecia por quê? Porque era um livro que ele lia desde sempre como o Antigo Testamento. Então, começou a ser, era algo natural para a igreja ocidental, uma vez que a igreja ocidental, de cultura grega romana, não tinha mais aquele contato próximo com a origem da igreja primitiva do século I, século II, de origem hebraica, né, que falava o hebreu e conhecia o cânone hebraico. E aí você tinha essa diferença entre essas duas igrejas. Quando você vai ver a igreja já no século IV, com Constantino sendo legalizada, sendo instrumentalizada no Império Romano, isso vai permitir diversos concílios fundamentais, né? Um deles são os concílios de Hipônia e Cartago, que é o quê? Para trazer o cânone tanto do Antigo Testamento como do Novo, né? E a principal diferença não era no Novo, era no Antigo, por causa do uso da Septuaginta pela Igreja Ocidental e o uso da Bíblia da lista hebraica na Igreja Oriental. Então havia uma grande diferença. Só que acontece, como o concílio tinha o centro ocidental, quem vai comandar todo esse concílio vai ser Agostinho. E Agostinho tinha essa visão ocidental das Escrituras. Então, ele vai fazer com que nesse concílio, tanto de Hipônia como de Cartago, que o testemunho da igreja oriental das Escrituras do Antigo Testamento não fosse muito claro. Então, os bispos do oriental não vão para o concílio, eles só mandam uma carta. E isso facilita com que Agostinho tivesse força no concílio e, assim, a voz oriental da escritura hebraica não tivesse tanta força. E assim, Agostinho consegue no concílio
Lembrem, concílio não significa concílio que é presidido pelo Papa, que é o Papa que vai decidir, não. Concílio é um concílio, uma reunião de bispos, onde os bispos discutem algum tema teológico e aí junto em assembleia, em votação, eles tomam a decisão daquilo que vai ser a doutrina da igreja. Tá? Então, Agostinho consegue convencer uma arte de convencimento enfraquecendo a igreja oriental e aí ele acaba, com a maioria, estabelecendo, então, o Antigo Testamento com a lista da Septuaginta e não da Bíblia hebraica. O próprio Jerônimo, que vai fazer a Vulgata, que vai fazer essa primeira Bíblia do Novo e do Antigo, ele era contra. Ele era contra essa perspectiva de Agostinho e contra essa perspectiva da lista ocidental do Antigo Testamento. Mas ele acabou sendo vencido no concílio e acaba, né, fazendo a tradução como o concílio pede. Aí ele faz a primeira tradução para o latim. Né? Então ele pega esse material e traduz para o latim com o Antigo e o Novo. Então, essa ação do Agostinho suprimir o testemunho de Anastácio Cirilo deu força para a lista dos livros do Antigo Testamento não serem a mesma do cânone hebraico que era utilizado no século I, na época de Jesus. Por isso que tem essa diferença. Por isso que a gente tem a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Porque quando Lutero for fazer a reforma, ele vai tirar esses textos novamente. E é isso que acontece. Então, antes de eu chegar nessa parte do Lutero, eu só vou retratar como que ficou, então, esse cânone católico. Então, ele vai ficar com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, os 4 livros de Reis. Quando eu coloco 4 livros de Reis, é aqueles 2 de Samuel, os 2 de Reis. Os 2 livros que eles chamavam de Paralipomenos, que seriam as Crônicas, Jó, Saltério, que seria Salmos, os 5 livros de Salomão, e aí tem 2 que só a Igreja Católica tem, que seria o livro de sabedoria e eclesiástico, tá? Os 12 livros dos pequenos profetas, aí Jeremias, Daniel, Ezequiel, Tobias, Judite, e os 2 livros de Macabeus. Então, esses são os livros, 2 livros a mais de Salomão, Tobias, Judite, e os 2 livros de Macabeus. Isso torna a Bíblia católica com um maior número. E depois é crescido mais para frente Baruch. O que vai acontecer? Quando Lutero vai fazer a tradução da Bíblia do alemão, e ele faz a tradução direto dos manuscritos, tanto em hebraico como grego, quando ele vai ter contato ali com o texto hebraico da patrística oriental, ele descobre que a patrística oriental não usava a lista ocidental. Por isso, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele coloca esses textos que não eram canônicos para a patrística oriental no fim, como não tendo a mesma igualdade. É diferente do Novo Testamento, que o Novo Testamento ele também coloca textos no fim, como Tiago, Judas, Hebreus e Apocalipse, que eram os mais discutidos no concílio, mas ele não coloca no fim porque eles não eram escrituras. Ele coloca no fim porque eles eram textos mais discutidos. Mas já no Antigo Testamento, não. Ele coloca no fim porque não eram textos canônicos. A gente sabe, a gente tem essa percepção, porque quando a gente vai ter a Bíblia de Zurique, né, que é feita por Zwingli, ele vai seguir essa mesma tradição e por isso que ele não coloca nem no fim esses textos. Ele retira da Bíblia. Isso vai também estar presente na orientação das institutas do Calvino, como na Confissão de Fé escocesa e na Confissão de Westminster, né? Então, quem vai transformar esse cânone do Antigo Testamento vai ser Lutero. Por quê? Quando ele vai nas fontes mais primárias, ele percebe que a igreja primitiva
oriental, que seria mais próximo, não utilizava esses textos, né? Esses livros, Tobias, Judites, Macabeus, e ele percebe que isso foi um acréscimo no concílio de Cartago, né? Com a figura do bispo Agostinho. Então, por isso que ele coloca no fim, como não canônicos, e isso acaba sendo replicado depois com a reforma calvinista, né? A reforma nos Países Baixos, primeiro com os Zwingli, depois com Calvino, e isso é com a expansão do movimento puritano, principalmente encabeçado por John Knox, né? Com a Confissão Escocesa, isso vai acabar sendo modelo para a reforma. No caso do metodismo, a Bíblia anglicana, ela seguia o mesmo cânone católico. Quando o metodismo nasce, o Wesley tem que reformar os catecúmenos, né, e os artigos de religião. E lá ele vai reformar o artigo 5 e o artigo 6, colocando as nossas escrituras, né, a nossa ideia de escrituras inspiradas por Deus, como a mesma da reforma protestante. Então a igreja anglicana também carregava o mesmo cânone católico, vai ser modificado pelo John Wesley, quando ele vai reformar, né, os 39 artigos de religião que vão se tornar 25, né, e ao mesmo tempo, nos artigos 5 e 6, ele modifica, trazendo o cânone reformado. Por quê? Porque ele traz a ideia da evidência histórica do uso dos textos pelo testemunho mais próximo, que é da patrística oriental. Tá bom? Então, essa foi a aula de Antigo Testamento. Tá? Esse Antigo Testamento, ele vai ser, depois vai ser muitos livros, só antes de finalizar, só uma curiosidade, muitos livros didáticos, vocês devem ter aprendido, dizendo que esses livros foram trazidos no Concílio de Trento, né, no Concílio da Contra-Reforma. Não. O Concílio da Contra-Reforma, ela vai reforçar o uso desses textos da Igreja da Septuaginta, que era tradicionalmente usada pela Igreja Ocidental. Então, não foi o Concílio de Trento que trouxe esses textos não canônicos da igreja, que era da Septuaginta, que a igreja ocidental usava, e que está no cânone católico, não foi incluídos aqui no Concílio de Trento. Não, foi reforçado. Tá? Então, há uma contestação do cânone católico. Né? Vocês viram a aula de Contra-Reforma, eu fui mostrando como que o Concílio de Contra-Reforma ele é uma resposta aos 5 pontos fundamentais do luteranismo, lembrando que Lutero nunca fez as 5 solas, né? Ele nunca falou as 5 solas, mas foi uma síntese que a gente faz didático, porque são os 5 pontos fundamentais de questionamento de Lutero. E a Contra-Reforma ela é uma resposta, né, a isso, né, uma retificação da doutrina católica e uma moralização da igreja. Se você não viu essa aula, vá lá na playlist da Igreja Metodista, que tem, né, essa aula de calvinismo, são 2 aulas, e de luteranismo também são 2 aulas. Então, a gente fala, né, do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo, que é uma aula só, e 2 aulas da Contra-Reforma. Então, na aula da Contra-Reforma, eu falo sobre essa resposta, que a resposta da Contra-Reforma não é a mudança doutrinária, é reforçar, até que você vai ter ali, você vai ter vai ter o material básico reforçado da doutrina católica. E aí o que vai ser mudado? Vai ser moralizada a igreja. A igreja vai se moralizar, assim como a gente viu no século XII com a reforma gregoriana. Então, ele reforça a doutrina. Então, ele vai reforçar os livros usados pela tradição ocidental, dizendo o seguinte: o Sinódo recebe e venera todos os livros, tanto do Antigo como do Novo, assim como as tradições orais. Então, ele considera... O que é a tradição oral aqui, pessoal? A tradição oral o católico, ele tem como primeiro ponto dele, não é só a Bíblia,
mas é a produção dos concílios. Toda vez que o concílio produz um documento, aquilo tem um pé de igualdade das escrituras, porque aquilo é a interpretação correta das escrituras. Então, quando ele fala aqui nas tradições orais, ele está dizendo das resoluções dos concílios católicos. Então, ele ratifica o que foi decidido no concílio de Cartago. Então, a igreja venera tanto o antigo como o novo, como a tradição oral, como a tradição dos concílios. Né? Algo muito parecido com a questão judaica. Você tem as escrituras e você tem a tradição oral rabínica. Então, a tradição rabínica ela é material em pé de igualdade às escrituras. Por quê? Porque ela dá, na perspectiva judaica, rabínica, a verdadeira interpretação dela. Tá? Seria uma jurisprudência. Aqui, eles ratificam a mesma coisa. Por isso que ele adverte, se qualquer pessoa não aceitar como sagrado e canônico os livros mencionados em todas as partes, de modos como eles têm sido lidos nas igrejas católicas e como se encontram na antiga Vulgata, igualmente ratificando o Concílio de Cartago, onde implementou a tradução da igreja, a tradução da Bíblia para o latim, o cânone do Novo Testamento, a tradução do latim, de Jerônimo, que vai gerar a Vulgata latina, deliberadamente rejeitar as tradições antes mencionadas, ou seja, que é uma tradição dos concílios orais. Se você não aceitar isso, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Então, o Concílio de Trento ele só reforça, acabando respondendo tanto o luteranismo como o calvinismo que vem em seguida. Então, ele dá uma resposta. Bom, então por isso que a gente tem essa diferença do cânone protestante do Antigo Testamento e da igreja que são protestantes, essa diferença do cânone do Antigo Testamento. Mas o cânone original, pelas evidências históricas, é o que hoje nós temos na igreja, nas igrejas que são referência da reforma. Tá bom? Então essa é a primeira parte do livro. A segunda parte a gente vai falar um pouco da origem do Novo Testamento. Tá bom? Então, até daqui a pouco.